Muito obrigado, senhor Aldeci. Meus queridos, todo mundo aqui entendeu a importância e a grandeza da Primeira Guerra. Expliquei para vocês que quando se fala de Primeira Guerra Mundial, não estamos falando da Primeira Guerra da humanidade, mas de uma guerra extremamente letal, uma guerra que até ela acontecer, nenhum outro conflito armado tinha matado e envolvido tantas regiões do mundo. Tudo bem até aqui? Expliquei para vocês que quando se fala de Primeira Guerra, do ponto de vista geográfico, espacial, nós não estamos falando de uma guerra mundial. É uma guerra que se concentrou basicamente no continente europeu. Entretanto, vários países do mundo mandaram soldados e essa guerra, no seu final, ela acabou mudando a dinâmica do mundo. Por isso ela é conhecida como Primeira Guerra Mundial. Tudo bem até aqui? Expliquei para vocês que antes da guerra acontecer, até as pedras no chão sabiam que uma guerra era inevitável. O mundo não perguntava se ia ter guerra, o mundo perguntava quando a guerra ia acontecer. Tudo bem? É nesse sentido que nós entendemos duas coisas. Primeiro, a política de alianças. Deixa eu ver aqui. Senhora Desi, nos responda aqui em palavras muito curtas. O que vem a ser a política de alianças? Era quando os países se aliavam para a guerra. Países fizeram uma coisa entre si para se defender no caso de guerra. Também entendemos nessa dinâmica uma situação chamada de paz armada. Senhorita Ana Clara, nos honre aí com a sua voz. O que foi? Não fique nervoso. Nossa, fiz até assim, ó. É claro. O que foi a famosa paz armada? Serviço militar obrigatório e tem um outro elemento importante. Exatamente, a corrida armamentista, uma produção muito grande de armas. Tudo bem até aqui? O professor Edvan explicou para vocês na última aula as causas da guerra. São 3 causas. O imperialismo e suas disputas, vocês lembram disso? O revanchismo francês contra a Alemanha, que roubou um pedacinho da França, e o nacionalismo extremo, vocês lembram disso? Essas foram as causas da Primeira Guerra Mundial. Mas agora eu quero que vocês entendam um outro elemento. Uma coisa são as causas. Outra coisa é a desculpa, o pretexto para a guerra começar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Estou dando uma aula aqui, o Adeci está com a perna aqui para fora. E eu odeio o Adeci. Com todas as minha vontade é dar um soco no meio da cara dele. E aqui eu estou dando a minha aula, e aí eu olho o pé dele e vou lá e tropeço de propósito no pé dele. E aí eu soco ele porque eu digo que ele me agrediu. Meus amigos, o fato de eu ter tropeçado na perna dele foi a causa da agressão ou foi a desculpa, o pretexto para a agressão? Pretexto. Vocês entendem a diferença entre causa e pretexto? Se eu perguntasse para vocês, entendam o que eu estou dizendo. Se eu perguntar para vocês quais foram as causas da Primeira Guerra Mundial: nacionalismo extremo, professor, o imperialismo, o revanchismo francês. Tudo bem até aqui? O que eu vou explicar agora não são as causas, mas foi aquele acontecimento que serviu como pretexto para a guerra começar. Deu para entender o que eu estou explicando para vocês? Vocês sabem que numa região da Europa, chamada Balcãs, é ali onde está a Grécia, a Sérvia, bem no sul ali da Europa. Aquela região é uma região muito cobiçada por todos os países, que ali é um local de passagem ali perto do mar Mediterrâneo. Então era um lugar ali que todo mundo ali prestava muita atenção. Só que naquela região, meus amigos, havia um controle. Quem controlava aquela região naquele período, em 1914? O Império Austro-Húngaro. A Áustria, um país imenso. A Áustria hoje é um país pequeno, naquele período era um país imenso. Eles tinham um domínio muito grande naquela região. A Áustria, meus amigos, era uma monarquia. O que era uma monarquia? Tinha a figura de um rei. Esse rei mandava ali em toda a Áustria. Era a figura suprema ali, correto? Só que dentro da Áustria havia uma região com um povo que achava que merecia ter um país independente. O povo sérvio. Aquele povo acreditava o seguinte, que eles deveriam sair da Áustria. Vejam vocês aqui esse desenho. Aqui está a Áustria e aqui está a Sérvia. O que a Sérvia acreditava? Que ela deveria ser um país independente, sem
pertencer à Áustria. Então havia o quê? Um movimento nacionalista. Por que nacionalista? Nós queremos ter um país o quê? Independente. Uma Sérvia que não tem nada a ver com a Áustria. Nós queremos separação. Pois bem, meus amigos, é evidente que a Áustria não queria dar essa independência, porque a Sérvia era um país, era uma região dentro da própria Áustria. Deu para entender? Isso começou a gerar, meus amigos, alguns protestos. Alguns grupos mais nacionalistas sérvios defendiam o direito de ter um país próprio. Aos poucos foram surgindo grupos que acreditavam que essa independência tinha que ser através do quê? Através do quê, gente? Através das armas. Alguns acreditavam que o Império Austro-Húngaro só ia aceitar essa separação se os sérvios efetivamente pegassem armas e lutassem pela própria independência. Deu para entender? O que aconteceu no mês de junho de 1914? O príncipe da Áustria, ou seja, o filho do próprio rei da Áustria, ele foi para aquela região para tentar apaziguar a situação. Foi ele e a esposa, príncipe Francisco Ferdinand e princesa Sofia. Os dois estavam no carro aberto ali perto daquela região, fazendo assim para o povo, aquele povo lá em polvorosa tal, e de repente um jovem, ele quebrou a segurança, ele conseguiu pular na frente do carro. Sem que alguém tivesse tempo para fazer qualquer coisa, o que esse jovem fez com uma arma na mão? Ele fuzilou tanto o príncipe da Áustria, Francisco Ferdinand, como a princesa Sofia. Era um jovem de 20 e poucos anos de idade. Ele foi preso. O que se descobriu? Que esse jovem, na verdade, ele era partidário da Sérvia. Ele era um daqueles que defendiam o quê? Um país independente. Meus amigos, quando a notícia de que o príncipe e a princesa Sofia tinham sido fuzilados em praça pública à luz do dia se espalhou pela Áustria, qual foi o apelo do povo ao rei da Áustria? Precisamos atacar a Sérvia. Precisamos atacar a Sérvia porque de lá que veio o assassinato. O príncipe da Áustria, ele manda mensagens para a Sérvia, impondo uma série de condições. Nós vamos até aí, nós vamos julgar os responsáveis por esse assassinato e a partir de hoje vocês não vão mais fazer propaganda querendo a independência. A Sérvia não aceitou essas condições. E aí o que a Áustria fez em relação à Sérvia? Declarou guerra à Sérvia. A Áustria declarou guerra à Sérvia. Só que o que pouca gente levou em consideração foi um aspecto. A Sérvia tinha uma aliança. A Sérvia tinha uma aliança com a Rússia, meus amigos. Quando a Áustria declara guerra à Sérvia, quem tem que vir em apoio à Sérvia? A Rússia. Mas se a Rússia está na guerra, vejam a Tríplice Aliança. Inglaterra e França entram na guerra. E aí entra a Alemanha também e a Itália. Sabe aquela brincadeira de que você põe os dominós assim, um do lado do outro, quando você faz assim no primeiro vai cair tudo de uma vez? A política de aliança foi mais ou menos isso. A partir do momento em que a Áustria declara guerra à Sérvia e a Sérvia tem uma aliança com a própria Rússia, a política de aliança fez com que todos os países fossem arrastados para a guerra. Foi o início da Primeira Guerra Mundial. Deu para entender? Eu quero que vocês entendam o seguinte. O assassinato do príncipe da Áustria foi apenas o pretexto. As verdadeiras causas da guerra nós sabemos, é o imperialismo, é o nacionalismo extremo, é o revanchismo francês. Esse assassinato do príncipe da Áustria, gente, foi uma coisa secundária, mas foi o pretexto para a guerra. Na verdade, esse cara não era nem um cara tão importante assim. Deu para entender o que eu estou falando? A guerra começou, meus amigos. Meus queridos, eu sou um historiador, eu não sou um militar. A minha intenção aqui não é para explicar para vocês a história militar da Primeira Guerra Mundial. Eu vou explicar os aspectos históricos. Historicamente, como a Primeira Guerra Mundial, esses 4 anos de guerra, como eles são divididos? Em 3 fases. A primeira fase, uma guerra de movimento. Eu já vou explicar isso. A segunda fase, a fase mais sangrenta de todas e a mais demorada. A guerra de trincheiras. E a terceira fase, mais uma vez,
outra guerra de movimento. Então fica assim, como nós dividimos a Primeira Guerra Mundial? Primeira fase, movimento. Segunda fase, a mais extensa, guerra de trincheira. Terceira fase, guerra de movimento. Tudo bem até aqui? Vamos começar com a primeira e curta fase da guerra, a guerra de movimento. Vocês lembram que a França queria pegar a Alemanha para tomar o seu pedaço de terra de volta? Só que quando a guerra começou, meus amigos, não foi a França que pegou a Alemanha. Foi exatamente o contrário. A Alemanha se mostrou rápida, poderosa, bem armada, rápida e agressiva. Foi a Alemanha que vai para cima da França. Detalhe, a França não tinha poder para deter os alemães. A França não conseguiu, então os alemães estavam indo para cima da França com toda a força. Quem vem rapidamente em auxílio à França? A Inglaterra. Quando a Inglaterra ela vem ajudar a França, há um empate. Um lado não consegue vencer o outro. É mais ou menos assim. Sabe quando alguém vem te bater e você não tem força para bater na outra pessoa, mas você pelo menos segura para ela não te bater? Foi mais ou menos isso que aconteceu. Então, qual foi a primeira fase da guerra? Foi esse movimento da Alemanha vindo para cima, França e Inglaterra se posicionam e há um empate. Um lado não consegue vencer o outro. É o momento em que as tropas se estacionam. Um lado não consegue vencer o outro. Vai começar aqui a segunda e mais sangrenta e demorada fase da guerra. A guerra de trincheiras. Pra vocês terem uma noção da importância das guerras de trincheiras, em alguns livros de história você não chama a Primeira Guerra de Guerra Mundial, você chama apenas de Guerra de Trincheiras. O que é uma trincheira? Eu já fiz essa pergunta hoje, mas agora eu quero fazer a pergunta novamente. O que é uma trincheira, senhores? Vocês já assistiram filmes de guerra? Trincheiras, meus amigos, são buracos cavados na terra, valetas, mais ou menos da altura do peito de um homem. Então, o que acontece? O soldado, ele cava aquela trincheira imensa, ele fica dentro desse buraco. Com o tempo, eles começaram a colocar sacos de pedra, toras de madeira. Então, o soldado, ele fica ali dentro daquela trincheira, certo? Eu quero que vocês imaginem o seguinte. Aqui, milhares e milhares de metros, quilômetros e quilômetros de trincheiras. Vários soldados aqui estacionados, milhares de soldados. 1,5 km na frente, o inimigo faz exatamente a mesma coisa. Você vai ter milhares e milhares de soldados, praticamente um na frente do outro, só que protegidos em trincheiras. Eu acabei de desenhar para vocês aqui, meus amigos, uma espécie de liquidificador de seres humanos. Foi esse desenho, esse padrão de combate em trincheiras que vai matar a maioria dos soldados da Primeira Guerra Mundial. Um soldado, ele sabia que quando ele recebia a ordem de tentar avançar, ele sabia que a hora dele tinha chegado. Ele sabia disso. Aqui, exatamente a mesma coisa. Quando os soldados tentavam avançar, eles sabiam que eles não conseguiam, eles iam morrer. Essa fase, eu repito para vocês, foi a fase que mais matou soldados durante a Primeira Guerra Mundial. É a Guerra de Trincheiras. E aqui eu vou contar um detalhe ainda mais sombrio para vocês. A maioria dos soldados que morreram nas trincheiras, eles não morreram de bala, nem de bomba, nada disso. Frio, fome e doença. Era comum você estar combatendo ali, atirando, um amigo seu morrer do seu lado, você não poder parar, continuar ali, rato vindo, comendo os corpos, essas coisas aconteciam muito. Imaginem vocês o cheiro das trincheiras. Imaginem vocês que na Europa neva, a trincheira vira um campo, um balde cheio de lama congelando. Qual que é a saúde que aguenta? Qual que é a saúde que aguenta? Foram 2 anos dos soldados no meio dessas trincheiras. É claro, gente, que com o tempo passando, as trincheiras foram se aprimorando. Colocaram tora de madeira, colocaram sistemas para você tentar ventilar da melhor maneira possível, abastecimento. Mesmo assim, gente, a fase que mais matou seres humanos na Primeira Guerra Mundial, repito, foi a Guerra de Trincheiras. Alguma dúvida em relação a isso? Nós paramos a aula aqui. Próxima aula a gente acaba a matéria, tá bom? Obrigado, senhores. Obrigado.